Olá a todos! Hoje começaremos a semana 2 do PET 3. Falaremos sobre as funções orgânicas oxigenadas, dando seguimento ao que já começamos a ver na semana 1. Nós já aprendemos a respeito da função álcool, da função fenol e da função enol. Conheceremos hoje a função aldeído e a função cetona. Os aldeídos e as cetonas são substâncias importantíssimas no nosso dia a dia e bastante utilizadas principalmente pela indústria farmacêutica e pela indústria de alimentos. Nós vamos começar a falar a respeito dos aldeídos e na sequência falaremos sobre as cetonas. Os aldeídos são compostos orgânicos que vão ter agora a presença do grupo carbonila na extremidade da cadeia. O que significa grupo carbonila? A carbonila é esse grupo onde o carbono faz uma ligação dupla com o oxigênio. Então, sempre que a gente tem C, ligação dupla, O, a gente está falando da carbonila. Mas para que o composto seja aldeído, é obrigatório que esse grupo carbonila esteja na extremidade da cadeia, seja no início ou seja no final. Para ser aldeído, a carbonila não pode ficar entre carbonos. Ela sempre tem que estar na extremidade da cadeia, certo? Vejamos como funciona agora a nomenclatura dos aldeídos. Para darmos o nome aos compostos aldeídos, nós vamos seguir a mesma regra que a gente vem seguindo para dar o nome dos hidrocarbonetos, do álcool, do fenol. Usamos o prefixo indicativo do número de carbonos, o infixo indicando que tipo de ligação ocorre entre eles e a terminação agora é que vai mudar. Vocês viram que quando a função é hidrocarboneto, a terminação é O. Se a função for álcool, a terminação é OL. E se a função for aldeído, a terminação vai ser AL. Então, percebem que a única coisa que muda é o sufixo, é só a terminação. Se precisarmos numerar essa cadeia, se por um acaso tivermos ramificações, por exemplo, ou uma insaturação, a gente sempre vai começar pelo carbono do grupo funcional. Então, sempre vai ser o carbono da ponta, seja da extremidade da direita ou da esquerda, esse carbono é que será o carbono número 1. Então, o grupo funcional, ele passa a ter prioridade sobre a ramificação e sobre a insaturação. Vejamos alguns exemplos aqui para vocês entenderem direitinho. Eu coloquei 6 exemplos e eu espero que dê para mostrar todos os casos para vocês entenderem direitinho. No primeiro caso aqui, a gente colocou 3 carbonos, certo? 3 carbonos. As ligações entre os carbonos são simples. E meu grupo carbonila está na ponta da cadeia. Então, se são 3 carbonos, prop. A ligação entre os carbonos é simples, an. Como é um aldeído, al. Então, esse composto é o propanal, certo? Próximo exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Observem novamente que o grupo aldeído, o grupo carbonila, está na ponta, na extremidade. Pode ser nessa extremidade ou pode ser nessa, à direita ou à esquerda, tanto faz, tá? São 4 carbonos but, não é isso? A ligação entre os carbonos é simples, an, e por ser um aldeído, a terminação vai ser al. Então, o nome desse composto é butanal. Nesse outro composto aqui, o que a gente observa? Que agora tem uma ramificação. E o que eu falei? Que o grupo funcional, que no caso aqui é o grupo que indica o aldeído, que é o grupo carbonila na ponta da cadeia, ele tem prioridade sobre a ramificação. Então, o carbono 1 é esse carbono aqui onde está o grupo funcional. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, no carbono 2, a gente tem um metil. Então, fica 2-metil, porque no carbono 2 tem um metil. But, porque são 4 carbonos.
An, porque a ligação entre os carbonos é simples, e al, porque o grupo é aldeído. O que eu preciso me lembrar sempre? Não existe aldeído em que a posição da carbonila, que é o C-O, não seja na extremidade, tá? É obrigatório que ele esteja sempre nas pontas da cadeia, sempre num carbono primário, né? No máximo primário. Ele não pode estar ligado em nenhum outro carbono. Terceiro exemplo, aí esse ficou um pouquinho mais complicado, colocamos a carbonila do lado de cá para vocês verem. Então, esse carbono, aonde está a carbonila, é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos contar na reta aqui. No carbono 2, ó, 1, 2. No carbono 2, a gente tem um etil. No carbono 3, a gente tem um metil e tem outro metil. Então, como a gente coloca em ordem alfabética, começaremos pelo etil. Então, carbono 2, que é esse daqui, né? Nós vamos ter o etil. No carbono 3, a gente tem 3 dimetil. Por que dimetil? Porque o metil repetiu 2 vezes, não é isso? Como são 5 carbonos na cadeia principal, pente. Entre os carbonos, a ligação é simples, an, e a terminação, al, porque é aldeído. Você pode pensar assim, mas se eu observar essa cadeia, nós temos uma ligação dupla. Temos uma ligação dupla, só que a ligação dupla é entre o carbono e o oxigênio. Então, essa questão de an, en ou in, ligação simples, dupla ou tripla, a gente só considera a ligação entre carbonos. Como a dupla, em todos os casos aqui, está entre o carbono e o oxigênio, a gente não considera porque, na verdade, essa daqui é a carbonila, que é quem vai indicar a função do nosso composto. Próximo exemplo. Aí apareceu mais um elemento aqui que foi uma ligação dupla. Então, o que a gente faz? O grupo funcional tem prioridade sobre a ramificação e tem prioridade sobre a insaturação. Então, esse carbono aqui é o carbono número 1. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6. Então, nós temos 6 carbonos na cadeia. E como que vai chamar esse composto? Eu vou começar falando onde está a ramificação, que está no carbono 3. Como são 2 carboninhos juntos pendurados, é o etil. Então, por que 3 etil? Porque o etil está no carbono número 3. Vou colocar um hífen, porque termina com L e começa com H, porque é um X, né? Porque são 6. Então, hexen. Por que vai ser hexen? Porque entre os carbonos 4 e 5, a gente tem uma ligação dupla. Então, hexen 4, que é onde está a ligação dupla, al. Al por ser um aldeído. Então, 3 etil, hexen 4 al. 3 etil porque tem um etil no carbono 3, certo? Hexen porque são 6 carbonos com uma ligação dupla no carbono 4. E al porque a função é aldeído. Um outro elemento que pode surgir é porque eu posso ter 2 grupos funcionais no mesmo composto. Então, qual será o carbono número 1? Tanto faz. Se eu apitar que o da esquerda é o número 1, o da direita é o número 2. Se eu apitar que o da direita é o número 1, o da esquerda é o número 2. Então, tanto faz, você pode começar de um lado ou de outro. Se por um acaso nesse composto tiver uma ramificação ou uma insaturação, aí você pode olhar para dar menores números, uma vez que não vai mudar em relação à posição do grupo funcional. Então, vou começar por aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, nós temos 3 carbonos, nós temos um prop. Entre os carbonos, a ligação é simples, então vai ser an. Apenas para fins estéticos, apenas para fins de deixar o nome mais bonitinho, nós vamos colocar um O. Então, ficou propano, né? Propano dial. Por que dial? Porque tem 2 grupos aldeído, um numa extremidade e o outro na outra, certo? Então, fechamos aqui todos os tipos possíveis de aldeídos que a gente vai ter.
Os aldeídos, eles, como eu falei para vocês antes, eles fazem parte do nosso dia a dia. Eu coloquei aqui 2 exemplos, mas existem vários. De todos os aldeídos, o mais famoso deles é o metanal, que a gente conhece quando está em solução aquosa como formol. O metanal, na verdade, ele é um gás incolor que tem um cheiro bem desagradável e bem irritante. Pessoas que já fizeram aí progressivas, que tem formol, já perceberam que quando passa a chapinha, né, precisa colocar a máscara, nem deve usar, na verdade, mas quem ainda insiste em usar, vê que precisa colocar a máscara porque o cheiro é muito irritante e desagradável, né? Quando ele está em solução aquosa, como eu falei, a 40%, a gente vai ter o formol. O formol ele é utilizado para conservar corpos, cadáveres ou peças anatômicas ou mesmo pequenos animais em laboratório, né? Também é usado como desinfetante, é usado na fabricação de plásticos, como a baquelite. A baquelite é aquele plástico que faz cabo de panela, aquele preto durinho, em medicamentos, em explosivos, e o seu uso, a Anvisa, ela tem permitido que ele seja usado nos esmaltes de unha, em alguns tipos de esmalte, geralmente aqueles manipulados, né, para endurecer e fortalecer as unhas, o que pode ter, só que só pode ter no máximo 5% de formol na composição. E também nos cosméticos capilares. Só que para os cosméticos capilares, ele só pode ser usado no máximo 2%, e ele vai ter a função de conservar esses produtos, né, para não ter proliferação de micro-organismos. Então, na verdade, o formol que ainda é adicionado nos produtos de cabelo é uma quantidade muito pequenininha que tem função apenas de conservação do produto, não tem função de tratamento de cabelo, certo? E ele é bastante conhecido, né? Por isso a gente colocou ele aqui, ele é chamado de metanal. A gente tem também o etanal, que ele é usado na síntese de compostos orgânicos para preparar o etanol, o ácido acético, o cloral, e ele é usado também como hipnótico e leva à formação do cloroformo através do cloral, né? Que é um anestésico. O cloroformo é um anestésico. E também na preparação do inseticida DDT. Tem uma outra parte assim que a gente percebe muito o etanol, quando você consome uma quantidade significativa de bebidas alcoólicas, principalmente destiladas, que tem um teor alcoólico maior. Porque quando você ingere álcool, a tendência é esse álcool sofrer degradação, né? Sofrer uma síntese lá no seu organismo. E entre os muitos produtos que esse álcool vai produzir, a gente vai ter o etanol. E esse etanol, ele é o responsável pela dor de cabeça da ressaca. Então, quando você consome uma quantidade grande de álcool e tem dor de cabeça, é porque esse álcool, durante a síntese lá, ele liberou uma quantidade significativa de etanol que vai te dar aquela ressaca, que vai te dar dor de cabeça, né? Quanto mais etanol seu corpo tiver, maior vai ser a sua indisposição pós-bebida. Então, por isso que a gente não pode beber, né, gente? E outra coisa importante, os aldeídos, quando eles são de cadeias pequenas, como o caso do formol, do etanol, eles têm um cheiro bem característico e um cheiro não muito agradável. Mas à medida em que as cadeias vão aumentando, eles vão apresentando um cheiro bem bom, bem agradável, e que são bem característicos de cada um. Assim, tanto que muitos aldeídos, eles são usados nas indústrias alimentícias como essências, para dar um cheiro agradável, né? Para dar um cheiro bom em doces, em sorvetes, em bolos, em alguns perfumes também, né? Na indústria de cosméticos, porque quanto maior é a cadeia, maior é a tendência dele se transformar num produto que tem um cheiro mais agradável. Aí, como exemplo, a gente colocou aí a vanilina, que ele é extraído da baunilha, né? E produz aquele cheiro gostoso, né, de baunilha, um sabor bom também, usado em doces, bolos, sorvetes, balas, etc. Nós temos também a essência de amêndoas, que é um aldeído chamado benzeno-carbaldeído, e nós temos também o cinamaldeído, que ele dá o sabor e o cheiro de canela.
né? É usado também como condimento e como aromatizante. E finalmente também nós temos o benzaldeído, que é usado na indústria de corantes e de perfumes. Então vocês podem ver que, embora a gente não perceba, né, esses aldeídos, eles fazem parte do nosso dia a dia e a gente muitas vezes consome, seja na forma de alimentos ou na forma de produtos de beleza, e a gente nem percebe que está usando um composto orgânico. É importante lembrar para vocês que alguns desses compostos que eu citei aqui, além do aldeído, ele pode ter outras funções. Na vanilina, por exemplo, que é o 3-metoxi 4-hidroxibenzeno-carbaldeído, a gente vai ter éter, a gente vai ter fenol e a gente vai ter aldeído. Então, são 3 funções diferentes presentes numa mesma fórmula, né? Então, porque na verdade muitas substâncias que existem são formadas da combinação de várias outras funções orgânicas que a gente vai conhecendo ao longo das nossas aulas aqui. Então, dando seguimento aqui, nós vamos falar agora da função cetona. O composto cetona, ele é bem parecido com o composto aldeído. O que diferencia um do outro é a posição do grupo carbonila. Eu frisei bastante quando eu falei de aldeído que o grupo carbonila fica sempre nas extremidades. Se eu tiver uma cetona, o grupo carbonila sempre vai ficar entre carbonos. Então, esse carboninho aqui que está na carbonila sempre vai ter que ser um carbono secundário, certo? Então, ele sempre vai estar entre, porque se ele vier para a ponta, ele vai virar um aldeído. Então, para ser cetona, eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos para que o carbono da carbonila fique entre eles. Vamos ver como é que fica a nomenclatura das cetonas. Nós vamos seguir a mesma regra que a gente vem seguindo para os hidrocarbonetos. A única coisa que vai mudar é a terminação, é o sufixo. O prefixo vai ser o mesmo se fosse um carbono no mínimo são 3, né? Então, com 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent. A ligação, a mesma coisa, an, en ou in, mas o sufixo, agora a terminação vai ser ona. Então, quando eu falo qualquer uma função com a terminação ona, eu estou falando da cetona. E quando eu for dar o nome, se esse composto ele tiver 5 ou mais carbonos, aí eu preciso numerar. Até 4 não precisa, tá? Até 4 a numeração é dispensável. A partir de 5, eu preciso falar aonde está o grupo carbonila, que eu posso ter uma ou mais carbonilas nesse grupo. Aí eu vou iniciar a numeração a partir da extremidade que estiver mais próxima do grupo funcional. Porque, como eu falei com vocês, a partir de agora o grupo funcional sempre vai ser vai ter prioridade sobre as outras partes, tanto sobre a insaturação quanto sobre a ramificação. Vejamos alguns exemplos para a gente entender direitinho aqui. Nesse primeiro exemplo, então, como eu falei, essa é a menor cetona que a gente vai ter, porque eu posso ter no mínimo 3, certo? Então, aqui eu tenho 3 carbonos, essa dupla só cabe aqui, então não tem problema, eu não preciso numerar porque só cabe aqui. Então, como que vai chamar? Como nós temos 3 carbonos é prop. A ligação entre os carbonos é simples, então vai ser an. E como o grupo agora é cetona, a terminação vai ser ona. Então, esse composto chama-se propanona, certo? Mais um exemplo, esse daqui agora. Observa que essa extremidade aqui está mais longe do grupo do que essa. Então, eu começo por aqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Então, ficou no carbono 3. Se eu viesse por aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, você percebe que a numeração seria maior. Então, vou começar a contar por aqui, certo? Então, eu tenho 6 carbonos,
6 carbonos é X, certo? 6 carbonos X. Entre os carbonos, as ligações são todas simples, então vai ser an. No carbono 3 tem a carbonila, então 3 ona. Então, hexan, 3 ona. Hexan porque são 6. 3 é a posição da carbonila formando uma cetona, certo? Terceiro exemplo. Nesse caso agora a gente tem uma ramificação. Toda vez que tem ramificação, o que eu faço? Nada. Eu vou considerar sempre o grupo funcional. Eu só considero isso aqui se ele puder interferir na numeração. Senão, eu vou direto para o grupo funcional. Então, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 4, a gente tem um grupo metil. Então, 4, metil. Como são 5 carbonos, pent. Entre os carbonos, a ligação é simples, an. E no carbono 2, a gente tem a função, né? A carbonila, então, 2 ona. Então, 4 metil, pentano, 2 ona. Carbono 4 metil, carbono 2, a função, o grupo funcional carbonila, formando uma cetona. Nesse caso aqui agora, como que vai chamar esse composto? Eu preciso inserir todos os 2 grupos carbonila na função, na cadeia principal. Então, minha cadeia principal é essa daqui, ó, que faz esse L invertido. Vou contar da extremidade mais próxima, eu creio que é a de baixo. Então, é o carbono 1, carbono 2, então no 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 3, a gente tem um etil. Então, 3, etil, que é esse grupo aqui. Aqui são 6 carbonos. Toda vez que termina em L e começa com H, a gente coloca o tracinho, né? Assim o hífen. 6 carbonos é X. A ligação entre os carbonos é simples, então, hexan. Aí, aonde que está o grupo funcional? No carbono 2 e no carbono 4. Como aparece 2 vezes, diona. Se aparecesse 3 vezes, triona. Se aparecesse 4 vezes, tetrona. Se aparecesse mais de 4 vezes, poliona, igual a gente viu lá com os álcools. Você pode colocar como poli, tá? Lembrando que até 4 você coloca normal, a partir de 4 você pode colocar poli, desde que você não se esqueça de colocar a numeração aqui indicando aonde que estão os grupos funcionais. Nós temos 2 exemplos aqui de cetonas conhecidas, né? Que a gente conhece no nosso cotidiano. Eu coloquei a propanona, que é a mais conhecida de todas, que a gente chama de acetona. A propanona ela é importantíssima para a indústria, porque ela é usada como solvente. Quando você fala de esmaltes, não é só esmalte de unha. Existem vários tipos de esmaltes, né? Os esmaltes, as graxas, os vernizes, as resinas, todos eles podem ser dissolvidos pela propanona. Ela também é utilizada na extração de óleos de sementes vegetais e na fabricação de anidrido acético e medicamentos. Lembrando que essa propanona que a gente usa, essa acetona que a gente usa para retirar o esmalte, ela tem um pequeno teor de propanona, tá? É bem baixo, porque ela é um solvente muito forte e até exala um cheiro também bastante intenso. Em relação à cânfora, eu creio que todo mundo conhece, também a gente geralmente utiliza na forma de como se fosse um creme, né? Assim, transparente, um gel transparente esbranquiçado. Ela é usada para fins medicinais, para fazer linimento e também como inalantes. Então, geralmente, quando você machuca músculo, alguma coisa assim, ela é usada. Ou quando você também está muito resfriado, com congestão nasal, muitas pessoas também usam para poder fazer essa limpeza das vias respiratórias, certo? Então, gente, fechamos aqui a nossa aula, falamos a respeito dos aldeídos e das cetonas, 2 funções bastante importantes para o nosso dia a dia. Na próxima semana conheceremos 3 outras funções também muito importantes. Eu aguardo vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus!